Fala vascaínos, aqui quem tá falando é o João, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre a vitória espetacular do Vasco da Gama em cima do Internacional no Beira-Rio. Vitória de 2-1 do Vasco. Vamos falar também sobre talvez a efetivação do Rafael Paiva. Será se ele merece ser o novo treinador do Vasco da Gama? Será que o Pedrinho vai efetivar ele durante essa semana? Não sei, vamos conferir. Tem uns dados aqui sobre o Rafael Paiva dentro do Vasco, então vamos conferir junto com vocês. Vamos falar também sobre os ingressos do Vasco contra o Corinthians, nessa quarta-feira, às 19 horas, dentro de São Januário. Vamos falar também sobre as notas dos jogadores que o Globo Esporte deu e vamos avaliar cada um com vocês, tá bom? Então esse vídeo aqui é mais uma análise de jogo do Vasco da Gama. Vamos começar aqui pelos dados que a gente tem do Rafael Paiva dentro do Vasco da Gama. O mídia vascaíno que postou essa informação. Então, cara, tô trazendo aqui com vocês. Vamos pelos dados. O professor Rafael Paiva tem 4 das 5 vitórias no Brasileirão na conta dele. Então, Rafael Paiva, de 5 jogos do Vasco, uma vitória foi do Ramon Dias, que foi o primeiro jogo contra o Grêmio dentro de São Januário, que foi 2-0. Tirando esse resultado, o Vasco não ganhou mais com os outros treinadores, nem com o Ramon Dias. Quando o Rafael Paiva chegou, o Vasco conseguiu ganhar mais 4 jogos. 4 vitórias no currículo do Rafael Paiva no Brasileirão desse ano. Então, dos 17 pontos que o Vasco tem dentro do Campeonato Brasileiro, 12 foi com o Rafael Paiva no comando do Vasco. É um excelente número. Então, cara, pra mim, Rafael Paiva sim tem que ser efetivado como treinador do Vasco. Na minha opinião, ele tem que sim ser efetivado. O Ramon Dias, no início dos vídeos, eu falava que queria a volta do Ramon Dias. Queria sim, porque pra mim, outro treinador, se viesse, o elenco do Vasco é super limitado. Todo mundo sabe disso, todos os torcedores, todo mundo, né? Até quem não torce pro Vasco sabe que o elenco do Vasco é muito limitado. E eu acho que se chegar um treinador ainda mais estrangeiro, foi o que aconteceu. Álvaro Pacheco, por exemplo, um exemplo tá aí. Um cara que veio de Portugal, não sabe minimamente a história do Vasco da Gama, e tá lá, fez o que fez. Tomamos um sacolada do nosso maior rival, dentro do Maracanã lotado. Não tomamos mais de 5 do Palmeiras, porque o Léo Jardim tava numa ótima noite. Contra o Juventude, a gente passou o primeiro tempo inteiro sem dar um chute ao gol. Então foi um desastre. O Álvaro Pacheco foi um desastre dentro do Vasco da Gama. E pra mim, sim, o Ramon Dias seria um treinador que, por ele já conhecer o elenco, por a 77 não estar mais do Vasco da Gama, eu acho que ele daria certo sim. Mas no momento, não quero Ramon Dias dentro do Vasco. Rafael Paiva eu quero como treinador. Ele conseguiu arrumar a casinha. Ele fez o que o Ramon Dias não fez. Ele fez sim o que o Álvaro Pacheco não fez nem um pouco. O Ramon Dias, que esse ano começou o ano muito mal. O Vasco ganhou somente do Grêmio. E não jogou bem diversos jogos. E depois daquela derrota ridícula dentro de São Januário pro Criciúma, ali foi o limite do Ramon Dias. Mas mesmo assim eu queria ele de volta. Mas no momento não quero. Prefiro que permaneça Rafael Paiva, que ele seja efetivado. Para mim é um ótimo treinador e já provou que ele merece ser o novo treinador do Vasco da Gama. Então vamos ver o que aconteceu durante a semana. Se o Pedrinho vai realmente efetivar ele. Talvez o Pedrinho espere pro jogo contra o Corinthians, dentro de São Januário. O São Januário vai estar lotado, pressão máxima em cima do Corinthians. O Corinthians que está numa péssima fase, acabou de perder essa rodada por 3-0 do Cruzeiro. Então, cara, tá numa péssima fase. O Corinthians não tem nem treinador, tava quase fechado com o Ramon Dias esse tempo atrás, mas aí correu atrás do Carille, e aí o Carille não vai vir mais, e agora o Corinthians tá na merda. Até pro treinador o Corinthians não tem. É o presidente deles dando porrada em torcedor do Cruzeiro. Então, cara, tá numa crise, tá numa confusão. Então, cara, tem tudo pro Vasco da Gama ganhar dentro do São Januário do Corinthians. Mas vamos esperar, não dá pra se confiar 100% no Vasco, se vai ganhar ou não. Mesmo que o Corinthians não esteja na boa fase, o Vasco não ganha do Corinthians tem tempo dentro de São Januário. Tem muito tempo que o Vasco não ganha do Corinthians dentro de São Januário. Eu não tenho em mente e nem eu consegui buscar o histórico do Vasco e Corinthians, mas eu tenho certeza que o Vasco tem muito tempo que não ganha do Corinthians dentro do Januário e nem lá dentro da casa deles também.
Então, eu acho que o Rafael Paiva sim merece ser efetivado. Ele, pra mim, já comprovou, já provou que ele sim merece. Ele está preparado para ser o novo treinador do Vasco. Ele conhece todo mundo. Os jogadores estão super fechados com o Rafael Paiva. Eu trouxe várias informações aqui pra vocês. Que os jogadores estão super apoiando a permanência do Rafael Paiva. Quer ele dentro do elenco, como treinador. Então, cara, pra mim não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Até porque, se a gente for buscar um treinador no mercado, quem que a gente vai buscar? Me falem um treinador que o Vasco, se o Vasco fosse atrás, vocês iriam gostar. Vocês iriam gostar do Fernando Diniz do Vasco? Eu não iria gostar, cara. O elenco do Fluminense é melhor que o nosso e tava dando merda já. O Diniz é completamente maluco. Eu acompanho o futebol, eu vejo como o Fluminense estava jogando. Péssimo. O Diniz tem uma fama de mandar os jogadores da base pra aquele lugar, xingar. Então, cara, o Diniz não ia servir no Vasco. Aquela toqueira maluca que ele tem. Você já pensou, já imaginou o Maicon, o zagueiro, que sem o Vasco ter aquela toqueira do Diniz, ele já erra milhões de passes. No jogo contra o Fortaleza São Januário, deu 1 minuto de jogo, o Maicon errou um passe bizarramente, errou diversos passes durante o jogo. Contra o Fortaleza na Copa do Brasil, foi um desastre, ele entregou praticamente 2 gols do Vasco. Pro Fortaleza, no caso. Então, cara, o Diniz não ia servir dentro do Vasco. Pra mim, Rafael Paiva sim tem que ser efetivado por Pedrinho. Acho que o Pedrinho tá perdendo tempo por não efetivar ele. Mas creio eu que ele tá esperando um jogo contra o Corinthians. Se o Vasco ganhar do Corinthians, eu tenho certeza absoluta que o Pedrinho vai efetivar o Rafael Paiva sim. E aqui agora vamos falar sobre as notas dos jogadores do Vasco contra o Internacional, que meio que o Globo Esporte fez. Eu não sei de onde eles tiram essas notas, mas tem ali as notas que eles mesmos dão e que o público dá pelos jogadores. Então tá ali, ranking de atuação dos jogadores. O Léo Jardim, que na minha opinião, a cada jogador vou dando a minha opinião. A minha opinião, o Léo Jardim foi muito seguro no jogo de hoje. Ele trabalhou diversas vezes. Então pra mim ele foi muito seguro. Então um 8 ele tá de ótimo tamanho. Ele não fez defesaças e coisas do tipo. Então como ele não fez essas defesaças, pra mim não merece mais. Então um 8 tá de ótimo tamanho ali pra mim. Paulo Henrique tá jogando bem. Ele não é um lateral monstruoso. Ele não é um lateral que ele tem excelente qualidade, nada disso, mas ele é um super de um lateral esforçado. Eu gosto muito do Puma, ofensivamente. Defensivamente o Puma é horroroso. Agora o Paulo Henrique tá jogando muito bem esse Campeonato Brasileiro, tá jogando muito bem agora dentro do Vasco. Ele faz daquelas ele avança ofensivamente. Diversas vezes eu vejo o Paulo Henrique driblando, passando de 2, dando a bola. Hoje mesmo, ele passou de 2 jogadores do Internacional, deu uma bolaça pro Ryan. Que aí o Ryan cruzou dentro da área, e aí o zagueiro tirou no pé do Verratti. Se o zagueiro não tivesse ali, o Verratti fazia o gol. E foi uma jogadaça do Paulo Henrique. Robert Rojas, não gosto tanto do Rojas, mas foi uma partida sólida dele. Eu acho que ele não falhou em absolutamente nada. E forças pro René e pro Rojas. O Rojas somou 15 pontos na cabeça. Infelizmente, o René a gente não tem informações ainda. Mas, cara, forças pro René. Que ele tenha uma ótima melhora. Que ele volte logo mais. Muito em breve, tomara. Espero muito de coração. Porque foi feia aquela porrada que ele deu com o Rojas de cabeça. Então, melhores pra ele. Lincoln entrou muito bem no Vasco. É um cria da base. Ele sabe o tamanho do Vasco. Ele já dormiu dentro. Ele mora dentro do São Januário. Não sei agora se ele mora ainda, mas ele já morou dentro do São Januário. Então ele sabe como que é. E sabe o quanto o Vasco é gigante. Uma ótima partida. Entrou e fez o gol. O Léo, pra mim, ele tava fazendo uma partida sólida, assim. Mas, pô, o gol do Internacional foi falha dele. Infelizmente a bola passou debaixo da perna dele e acabou acontecendo aquele desastre que o cara fez o gol. O Buches, eu acho que foi lateral. Então infelizmente o Léo falhou sim naquele lance. Leandrinho jogou muito bem, cumpriu muito seu papel. Pra mim jogou muito melhor do que o Vitor Luiz. Então pra mim Leandrinho melhorou. Quando o Piton machucar ou coisa do tipo, tiver suspenso, o Leandrinho pra mim pode ser o segundo lateral esquerdo. Sforza, tem uma opinião do Sforza. Eu acho que sim, ele é um moleque muito novo, ele é um promissor. Ele era o capitão do Newell's Old Boys na Argentina, mas no Vasco ele não mostrou seu futebol ainda. Eu não me encanto com o futebol dele. Pra mim ele marca fofo. Pra mim ele não é um jogador que marca raçudamente. Pra mim não é.
Tanto que no gol contra o Botafogo, ele marcando o Baixo fez ele de boneco de papel. Ele caiu igual um bonequinho. Então, pra mim, nota 5.4 sim. Pra mim, merece a nota aqui. Não fez uma boa partida também. Matheus Carvalho, que todo mundo tava falando sobre o Matheus Carvalho e o Ramon Dias nunca dava chance pra ele. Começou a dar umas chancezinhas, mas sempre era com Praxedes. Era Praxedes desde o início do ano no Campeonato Carioca. E o Matheus Carvalho quase não tinha oportunidade. O Matheus Carvalho sempre que entrava, ele sempre cumpria o papel dele, marcava com raça. E, cara, nota 8.4, pra mim, ele foi o segundo melhor jogador da partida, atrás somente do Adson. Zé Gabriel não tem muita nota, ele não jogou muito, nem ele, nem Vitor Luiz, entrou no final do jogo. JP fez uma partida razoável, nada de monstruoso, nem nada do tipo. Praxedes, meia boca também, não fez muita coisa. O Adson, nota 9.1. O que tá acontecendo com o Adson, cara? O Adson tá jogando muita bola, que golaço que ele fez hoje. Ele tá jogando muita bola. Eu acho sim que ele vai mostrar seu futebol e tá mostrando seu futebol. O porquê que ele vale aquele dinheiro que o Alexandre Matos pagou nele, que a gente chamou o Alexandre Matos de maluco, de doido, de tudo. Então o Adson tá jogando muita bola. O golaço que ele fez hoje, parabéns. Nos últimos 4, 5 jogos ele tá jogando muito bem. Ele tá sendo um dos pilares do Vasco no ataque. Ryan entrou bem também, não fez muita coisa. Verratti, não tem muito nem o que falar do Verratti. Muito participativo do jogo, corre o tempo inteiro atrás da bola. Então, cara, é um capitão, é realmente um verdadeiro capitão dentro de campo, um vascaíno. Vitor Luiz não tem muita nota, entrou junto com o Zé Gabriel, então não tem muita nota pra ele. Rossi, pode ir embora. O que o Rossi faz dentro de campo, gente? Pelo amor de Deus. O Rossi, ele pega a bola, ele toca pra trás. É só isso que ele faz, ele não faz nada além disso. Eric Marcos, entrou bem sim. O último jogo contra o Fortaleza eu não gostei como ele entrou. Ele perdeu um gol de cara com gol. Então eu não gostei tanto da atuação dele contra o Fortaleza, mas contra o Internacional eu gostei sim muito da atuação dele. Rafael Paiva, puta de um treinador, arrumou a casinha, arrumou o time do Vasco. Então pra mim tá merecendo sim ser efetivado como treinador do Vasco. Bom, essa aqui é a tabela. Acabou a 15ª rodada do Brasileirão. Então tá aí. Vasco ficou na 14ª posição com 17 pontos, atrás somente, na frente somente do Criciúma, Vitória, Cuiabá, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Então, cara, teve muitos resultados bons. O Atlético Goianiense perdeu hoje. O Vitória e Criciúma aqui seria um empate, seria bom pra caramba. A Vitória ganhando aqui não foi um bom resultado para o Vasco. O Grêmio aqui perdendo. Cara, eu não acho que o Grêmio vai ser rebaixado, não. Eu acho que o Juventude, eu acho muito possível que ele seja rebaixado. Mas o Juventude está muito bem, tá com 19 pontos. E o Juventude tem 2 jogos a menos ainda. Então eu acho que tem um negocinho ali ainda, tá ligado? Eu acho que acho que ele pode... Esse resultado aqui não foi bom, por mais que seja a mulambada. A mulambada vencendo, seria ia ajudar muito mais o Vasco. Mas, cara, a situação tá assim. O Vasco abriu uma vantagem muito boa do Corinthians, e se ganhar do São Januário vai abrir uma vantagem muito maior. Então eu acho que sim, o Vasco tá muito bem. Essa vitória ajudou muito o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. A outra informação eu trouxe até aqui para vocês acho que no penúltimo vídeo, sobre as informações dos ingressos do Vasco. E depois dessa vitória espetacular do Vasco dentro do Beira-Rio, acabou esgotando todos os ingressos do Vasco e Corinthians. O Vasco já tinha vendido 15 mil ingressos antes do jogo. E aí depois que o Vasco ganhou do Internacional, acabou esgotando, a torcida ficou cada vez mais motivada. E cara, se o Vasco ganhar do Corinthians vai ser espetacular, cara. Vai ser uma vitória monstruosa, vai ser uma vitória muito maneira. E cara, vai distanciar a gente cada vez mais da zona de rebaixamento, e a gente pensar lá em cima. O Vasco tem que pensar lá em cima. O Vasco tem que parar com essa mania de pensar em zona de rebaixamento. Nossa, vão ser rebaixados. Todo ano a gente entra pensando nisso. E, cara, é isso. O vídeo foi esse. Vitória espetacular do Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco jogou muito bem. Conseguiu se defender no momento que tinha que se defender. E conseguiu atacar e ser, como que fala? Efetivo na hora de atacar, de fazer o gol. Então, parabéns para todo mundo, para todos os jogadores, que continuem assim. E quarta-feira é guerra. A gente tem que ganhar do Corinthians pra gente conseguir pensar grande, pensar lá em cima, uma pré-Libertadores, se classificar para uma Libertadores, para uma Sul-Americana. Então, vai ter que pensar dessa maneira, tem que pensar grande, tá bom? Esse foi o vídeo. Muito obrigado por quem acompanhou até agora.
deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante, vai me ajudar demais, vocês não fazem ideia. Tamo junto, obrigadão. Saudações vascaínas, no último vídeo, pô, teve, cara, foi o vídeo mais, que teve mais público, mais visualizações, mais pessoas clicaram. Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.